vamos continuar aqui, né, no capítulo de finanças internacionais. Antes de entrar na paridade do poder de compra, vou falar um pouquinho sobre o mercado de moedas, que eu puxei aqui na internet. O mercado, né, é um mercado descentralizado, ele é um mercado de balcão, né, que a gente fala, né, o OTC, né, que é o over the counter, em cima do balcão, né? E a grande vantagem nesse mercado, não só o tamanho dele, a gente está falando de 5 trilhões, né, de turnover diário, né, de giro diário, né, um mercado gigantesco, extrema liquidez. Ele funciona 24 horas por dia, né? Porque você tem, pelo fato de ser descentralizado, né, à medida que é dia, por exemplo, no Brasil e noite no Japão, você tem o mercado funcionando aqui, e quando é dia lá no Japão, noite aqui, o mercado já está virando o dia lá, amanhecendo lá do outro lado do mundo. E aí vai seguindo, né, as diversas praças no mundo inteiro. O site Daily FX, né? FX é de Foreign Exchange Market. Ele mostra aqui pra gente alguns dados interessantes, né? Em torno de 5 trilhões por dia, realmente, extremamente líquido. E a questão dos participantes, né? A gente pode dizer as pessoas físicas, os non-financial customers aqui são 7%. 7% do giro do mercado está na mão desse pessoal, né? E a instituição financeira 51%. Ao redor do mundo, você tem aqui a separação, né, entre as diversas praças. E é interessante que pouco mais de um terço é no Reino Unido. É o mercado que trada moeda no Reino Unido. As moedas eu deixei lá no PowerPoint, né? As principais são dólar, iene, euro, libra, né? O yuan, que é o chinês, e em menor nível as dos países emergentes, como a lira turca, o peso mexicano, o real brasileiro, o rublo russo, seriam os principais, né? Que mais? Assim, a cotação, né? Como é que é a convenção? A convenção é o seguinte: tudo é precificado em dólares, né? Então, todas as moedas do mundo são bens precificados em dólares. Então, a cotação direta é a cotação que vem em dólar na frente da moeda. Então, a cotação que a gente usa aqui é a cotação europeia, ou indireta, né? Que coloca a moeda local contra o dólar, né? Então a gente sempre fala R$5 por dólar, R$4,90 por dólar. Essa cotação é a cotação indireta. Então, inclusive as fórmulas que eu trouxe aqui, eu deixei sempre na cotação direta, ou seja, tudo precificado em dólar. Então, por exemplo, quando eu falo spot da libra esterlina, é quanto ela custa em dólares. Então, por exemplo, 1,2 dólares por libra esterlina, 1,3 dólares por libra esterlina. BRP aqui é British Pound, tá? É outra forma de você, em vez de colocar US cifrão e o símbolo da libra, é você colocar 3 letras, né? É muito usado também no mercado financeiro, no mercado de câmbio de forma geral. Outro assunto também que eu queria dar uma explorada dos vídeos que a gente passou, a questão da arbitragem triangular. É importante deixar claro o seguinte: a arbitragem ela tem uma função econômica muito importante, que é procurar a convergência das cotações. Então você tem aqui uma situação que dá oportunidade de arbitragem. Quanto mais arbitradores aparecerem para tentarem tirar proveito daquela discrepância, aquela discrepância ela vai diminuindo até que ela é zerada. Ela nunca é zerada, ela sempre ultrapassa
de um lado para o outro, ela fica flutuando, entendeu? Mas os arbitradores estão ali sempre para garantir a convergência de dois preços diferentes para o mesmo produto, para o mesmo bem, para a mesma commodity, por exemplo. Lembrando que a arbitragem é lucro sem risco, né? Praticamente, se você aqui, como eu identifiquei aqui no vídeo anterior, né, eu identifiquei uma oportunidade aqui de ganho sem risco. Assim como eu identifiquei, diversas pessoas, centenas de pessoas vão identificar. Hoje em dia você tem robôs que ficam testando essas arbitragens. Quando identifica a arbitragem, já dão a ordem de compra e venda onde precisa para você garantir o lucro sem risco, né? E aí várias pessoas fazendo isso, vários robôs fazendo isso, essa discrepância vai diminuindo, né? É um exemplo de uma arbitragem simples que no passado era mais lucrativa e mais comum, né? É a arbitragem entre as ações de uma determinada empresa e os seus ADRs que são negociados na Bolsa de Nova York. A gente está falando do mesmo ativo, né? O lastro do ADR é a ação, né? Então, se você tem, suponha que um ADR são 3 ações da empresa brasileira, suponha, Vale. O ADR da Vale, um ADR da Vale equivale a 3 ações brasileiras da empresa. E aí as ações estão negociadas a R$50. Então o ADR tem que estar negociado a R$150. Passando pelo câmbio, né? Você vai ter, se o câmbio for R$5, você vai ter $30. Ou seja, o ADR tem que estar $30. Se ele tiver, por exemplo, vamos supor, tá? $35, ele está caro. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar 3 ações aqui, imediatamente vender sob a forma de ADR lá fora. É óbvio que você, no meio do caminho, você vai pegar esses 3 ADRs, contactar o banco depositário, né, e fazer a emissão do ADR lá fora. Mas você sabe que se você comprar o ADR aqui e ficar vendido lá, que é uma forma mais simples, sem você precisar contactar nenhum banco depositário e fazer a transação, que isso levaria muito tempo, você pode fazer imediatamente, dar 2 ordens. Na Bolsa Brasileira você dá a ordem de compra, 3 ações. E na Bolsa Americana você dá a ordem de venda, 1 ADR. Fazendo isso, você vai garantir o quê? O casamento ali das 2 operações, das 2 pontas, e vão te dar um lucro exatamente da diferença. Que pela cotação, pelo preço das 2 ações, você vai tirar aí, eu falei $35, então você vai tirar $5. Né? Só que muita gente fazendo isso, o que acontece? Aumenta a procura pelas ações no Brasil, o preço das ações aqui sobe, e aumenta a oferta de ADRs lá fora. Aqui o que acontece? O preço do ADR cai, até que os 2 preços convergem. Isso é uma arbitragem de ações. A gente fez aqui a arbitragem de moeda. Então é importante a gente ter noção que algumas funções econômicas que para os leigos podem dar a ideia de ser nociva, não são nocivas. O arbitrador tem uma função econômica importante. O especulador também tem uma função econômica importante. O especulador tem a função de dar liquidez ao mercado. Então, o pessoal que é leigo em economia, né, falar só que fulano é especulador, ou o mercado só tem especulador. O especulador tem uma função importante no mercado, né, assim como o arbitrador também. E o investidor de longo prazo, o day trader, né, o swing trader, todos têm grande importância no mercado, né, que torna o mercado esse caldeirão, né, que a gente vê no dia a dia ali, os movimentos. É claro que a gente tem situações artificializadas de movimento de preços, aí a gente tem os órgãos reguladores para atuarem em cima, né? Aqui no Brasil a gente tem a CVM e a própria B3, né? Nos Estados Unidos a gente tem a SEC, que é a Securities and Exchange Commission. Bom, basicamente era isso que eu queria passar antes de eu falar da paridade.
Só que, na verdade, pelo tempo, né? Acho que vale a pena a gente segurar o vídeo. Vamos falar da paridade do poder de compra e da paridade da taxa de juros ainda nos próximos vídeos dentro desse capítulo.